Rastros químicos. Projeto Raio Azul. Conspirações. O que é tudo isso? Seria apenas coisas de nossa imaginação, coisas de conspiracionistas? Ou será de fato uma coisa real? Para sabermos essa resposta, eu preparei esse vídeo que de longe foi um dos que mais me deu trabalho. E para entender o que são rastros químicos e qual é o seu objetivo final, é preciso fazermos uma separação. A maioria das pessoas que não acreditam em conspirações são aquelas que entendem um pouco do assunto, ou simplesmente leram alguma informação em algum grande site ou blog, que, como sabemos, muitas vezes recebem patrocínio da mídia ou de políticos. Até alguns grandes YouTubes já entraram nessa panelinha. Basta ver como em notícias polêmicas, os caras ficam em cima do muro ou apoiam o chamado politicamente correto. Isso está inclusive em uma fórmula ensinada em muitos blogs de como crescer no YouTube. As informações que dizem por aí sobre os rastros químicos, e vale ressaltar que nessa parte eles estão corretos, é afirmado que os rastros químicos são na verdade rastros deixados por alguns tipos de aviões, e isso não tem nada de mais em acontecer, pois em determinadas altitudes, as quentes turbinas dos aviões fazem condensar partículas de água, sendo assim a trilha branca que vemos surgir devido à passagem do avião nada mais é do que vapor de água condensada em cristais de gelo, as quais rapidamente se dissipa à medida que o avião se distancia. Esse fenômeno é bem conhecido e não representa ameaça. É chamado de contrail, que é uma abreviação de trilha condensada. Vejamos agora um exemplo disso. Vocês podem observar que é um rastrozinho safado. Você nem o teria notado se não parasse para observar o céu, ou tivesse escutado o barulho do avião. E além de fino e claro, ele logo se desmancha na atmosfera. E é por causa disso que algumas pessoas não acreditam que esses rastros químicos sejam de fato um perigo. Mas agora irei mostrar a diferença entre um e outro. Esse exemplo em questão aconteceu na França em 21 de 5 de 2010, às 7 da manhã. Isso só demonstra que eles, para fazerem merda, pegam cedo no batente. E nota-se que não é uma coisa recente, eles já vêm fazendo isso já faz muito tempo, só que ninguém tinha se dado conta ainda. Esse é o famoso chemtrail, a famosa trilha química. É um rastro branco deixado no céu, que à primeira vista é muito semelhante à trilha condensada. A situação é basicamente a mesma. O avião passa soltando um rastro branco. A diferença aqui é que, ao contrário das trilhas condensadas, nota-se que ao invés de a trilha de vapor desaparecer rapidamente, ela se torna persistente no céu. Passando alguns minutos, ela começa a se expandir, transformando-se em nuvens artificiais. Claro, se você olhar bem atento, poderá ver as diferenças de uma nuvem real e de uma nuvem química. A nuvem real, criada por Deus, ela é mais branquinha. As nuvens são mais bonitinhos, fofinhos tipo eu. Já dos senhores do mundo, você vê logo que é uma coisa pirateada. Ela é meio leitosa, fina, meio transparente. Uma coisa feia parecida vinda lá do camelódromo. Agora vem a pergunta, mas essas nuvens são de fato uma ameaça? Será que na verdade não estão apenas fazendo estudos para acabar com a estiagem? Tem pessoas que acreditam firmemente nisso. Só que, meus caros amigos, nada que é feito em oculto pode ser bom. E por isso, quando pesquisadores pegaram amostras desse material para ser feito análises, ficaram chocados com os resultados. Materiais altamente nocíveis à nossa saúde e ao ecossistema foram descobertos na composição química dessas nuvens. O premiado repórter investigativo Will Thomas informou ter encontrado mais de 300 tipos de fungos modificados por vírus na precipitação de trilhas químicas. O jornal Idaho Observer reportou a descoberta de 26 metais, incluindo bário, alumínio e urânio, uma variedade de agentes infecciosos, produtos químicos e medicamentos, e inclusive sedativos na precipitação de trilhas químicas. O Dr. Michael relata a descoberta de fibras de polímetro catiônico, enquanto outros doutores afirmam ter encontrado pequenos ovos de algum tipo de parasita nematóide envolvido nestas fibras. Essas imagens é do parasita encontrado em meio à composição química das nuvens. Aqui você está vendo ele desenvolvido e dentro do organismo de uma vítima. Você e eu podemos ter uma porcaria dessas dentro de nós, desestabilizando o nosso organismo nesse exato momento.
E se não temos ainda, poderemos vir a ter muito em breve. Tenho um doutorado em Química Orgânica, da Universidade do Estado de Oregon, onde trabalhei sobre diferentes metais em estado de oxidação. Depois fiz um trabalho de pós-doutorado, na Brandeis Universidade, e consistia em estabilizar estado de pós-oxidação de diferentes metais. O objetivo era saber como tudo se enquadrava na dinâmica do equilíbrio da vida. Eu trabalhava com o Francis no Monte Shasta. Ele me mostrou algumas análises de água da chuva que tinha a ver com alumínio, estrôncio e bário na atmosfera. Ele soube logo de cara que a maior toxina contida nos rastros químicos era o alumínio, e os níveis que estávamos a observar no Monte Shasta eram totalmente inaceitáveis. Quando falamos de metais em termos de sistema biológicos, não se trata de alumínio como estamos acostumados a ver em nossas latas de bebidas ou algo parecido. Quando o alumínio chega a um estado de oxidação, forma-se uma placa nas artérias, que desliga a vida. Quando se pega em elementos que normalmente não existem no meio ambiente e coloca isso, os alertas vermelhos disparam. O alumínio é especificamente nocivo em sistemas biológicos. Ele entra no sistema e já não sai. Ele fecha o sistema. É o que acontece. E assim vai se acumulando à medida que o tempo vai passando, causando danos neurológicos, porque acaba com óxido de alumínio preso no organismo, que não pode expeli-lo normalmente pelo sistema, e o alumínio é conhecido por ter efeitos cancerígenos. Aqui você já começa a ver o porquê de tanto câncer hoje em dia. Por causa dessa porcaria sendo espalhada no ar, entrando no nosso organismo através da água, do ar e do alimento, estamos perdendo a saúde por tipos bizarros de doenças surgindo todos os dias. E uma delas se chama Mongelos, que já é chamada de a doença da nova ordem mundial. Mongelos são fibras nanotecnológicas microscópicas que se comportam como doença e estão sendo pulverizadas na atmosfera por esta operação global repugnante. Apesar de não serem seres vivos, pois são apenas fibras, possuem intenção, integram seu DNA como qualquer ser vivo, tipo planta, animal, humano, que entra em contato com ele. No ser humano alojam-se sobre a pele, causando coceiras e ardências insuportáveis. As fibras se reproduzem e se expandem, caminham por debaixo da pele do hospedeiro, gerando uma série de complicações como feridas e lesões. Diversas pessoas pelo mundo afora alegam ter a doença. A comunidade médica preferiu não reconhecer a existência dela. No maior estilo filme de terror, para quem joga Resident é uma coisa bem parecida.
Diversas pessoas pelo mundo afora alegam ter a doença. A comunidade médica preferiu apenas não reconhecer a existência dela. As pessoas que desesperadas procuram médicos dermatologistas acabam sendo encaminhadas para psicólogos, pois como os dermatologistas não encontram uma explicação para a doença, acreditam que o paciente está passando por problemas psicológicos. Pensando dessa maneira, essas imagens que estamos vendo agora devem ser fruto da nossa imaginação, uma ilusão coletiva através da internet ao qual estamos passando agora. Talvez nós também devemos procurar um psicólogo, afinal estamos vendo coisas. A quantidade de pessoas que chegam no psicólogo alegando ter insetos caminhando sobre a pele é tão grande que criaram até um nome para o distúrbio, que ficou conhecido como Síndrome Psicótica de Parasita. Os psicólogos alegam que as lesões na pele são provocadas pelos próprios pacientes que, delirando, se automutila. No entanto, isso é uma grande mentira. Essas fibras realmente existem. Sua capacidade adaptativa e flexível lhe confere um poder infeccioso jamais visto antes. É uma doença desconhecida pela medicina normal. Nossa mente não é capaz ainda de compreender tal tecnologia. Eles, os criadores de tais fibras sensores, estão 40 anos à frente da ciência normal. Não existe uma posição oficial das autoridades sobre essa nova doença. Tudo o que se sabe dela vem de pessoas que possuem microscópios em casa e, ao invés de ficar assistindo o Big Brother na TV, procuram investigar a situação, coletando amostras de chuva em dias de trilha química e analisando em seus laboratórios pessoais. Escute o depoimento de um paciente. Esta fibra Mongelos toma uma postura defensiva e ataca o dedo. O ser humano é capaz de perceber as menores mudanças. E quando você tem Mongelos, você nota muitas coisas estranhas acontecendo. Viver com Mongelos é como viver no inferno. Imagine a dor de afiadas agulhas grossas, sendo costurada através de sua carne. Imagine ter uma camada de cola maluca, que você tem que arrancar de seus lábios todas as noites antes de dormir. Imagine ter cacos afiados saindo de seus olhos, todos os dias. Ter que lidar com alterações em sua visão e contrações musculares. Imagine a sensação de queimação em seu cérebro e na espinha. Imagine ter todos esses sintomas e ser rejeitado novamente e novamente sem que haja um único médico disposto a ajudá-lo. Imagine isso e faça algo para ajudar as pessoas que têm Mongelos. E o pior é que isso não é uma coisa que se passe apenas no estrangeiro, é uma coisa mundial. E nosso Brasil vem sendo praticamente estuprado por esses aviões de forma catastrófica. Não é à toa que nosso clima anda louco, mas depois entraremos mais nesse assunto. Infelizmente mostrarei aqui a matéria feita pela mídia, com um paciente de Mongelos. A imagem está péssima, mas dá para nós entendermos. Tem uma doença que é um mistério para a ciência. Na pele dela nasce plástico. O plástico nasce parecido com um gel, assim, meloso. Mas quando entra em contato com o ar, assim, fica duro. E se forma assim, parecido com uma linha. Se ela não cortar, pode chegar a mais de 1 metro. O caso é chocante. É de arrepiar. Mais um mistério do Cidade 190. Veja agora. Esse mistério eu considero hoje uma coisa grave, importantíssima para a gente tomar conhecimento, porque é realmente um mistério. O mistério é quando a gente não conhece, certo? É quando você vai desbravar, tá certo? Começa a desbravar e não chega lá, então é isso. Então a partir de uns 2 anos, né, principalmente 2009, de 2008 para 2009, começou a surgir pessoas com erupções na pele. No primeiro momento, essas pessoas procuravam, né, os hospitais, né, de pronto atendimento, e os médicos realmente não sabiam o que estava acontecendo com a pele daquelas pessoas. Pessoas começaram a procurar dar mais recursos e começou a chamar a atenção de alguns pesquisadores. E eles verificaram que
tinha surgido uma nova doença, né? Do qual nunca se tinha visto na face da Terra. É totalmente contra a lógica da natureza. Isso é como se fossem os deuses, né, mandando de presente para a gente descascar, para a gente tomar mais cuidado com as coisas que nós fazemos aqui na Terra. Então, realmente é uma doença nova, misteriosa, no momento ainda não tem cura, não sabemos se ela é contagiosa, tá certo? As próprias autoridades estão fechadas, eles não estão comentando sobre o assunto. Para você ter uma ideia, na Itália só tem 4 pessoas que têm essa doença, nos Estados Unidos são 7. E nós conseguimos uma pessoa que se dispôs de ter essa doença, que se dispôs a falar dela e mostrar ela, né, ao vivo, ela acontecendo. Então é isso que nós vamos apresentar hoje. O mal do plástico, a síndrome do plástico, ela simplesmente, pelos polos onde nós temos cabelo, mas não é só pelos polos também, certo? No lugar de fios de cabelo, ela sai, tá certo? Fios de plástico. No primeiro momento, esse fio de plástico não é um fio, ele sai uma substância pegajosa, como se fosse o plástico derretido, certo? Logo após em contato com o oxigênio, na atmosfera, ele oxida, aí ele vai endurecendo, ele vai, que nós chamamos, né, no jargão técnico, né, da química, ele vai polimerizando, tá certo? Aí ele vira um plástico, tá certo? De uma certa resistência. E o negócio é tão interessante, se a pessoa deixar e não cortar aquele fio, certo? Aquilo chega em poucas horas, tá certo? Até 1 metro, a vários metros, tá certo? Então é uma coisa extremamente agressiva. Inclusive as pessoas que têm isso falam que no momento, né, que vai nascer o polo, né, erudido pela ferida, é dolorido, certo? Depois diminui, mas a pessoa tem insônias, certo? Então tem vários problemas secundários a devido, então é isso. O mal do plástico, ou chamado biofilme também, no lugar de cabelos nascem fios de plástico e de várias cores. Se você não cortar, atinge, tá certo, vários metros. Se por causa do áudio você não conseguiu ouvir bem, o que ele está dizendo é que pelos poros, esse buraquinho que temos na pele, onde nascem nossos pelos, nessas pessoas está nascendo plástico. Aí você volta para o começo desse vídeo, na entrevista do doutor americano, o qual eu dublei, e ele explicou o que estava acontecendo. Ele disse exatamente que estava se criando aberrações na natureza. Os componentes químicos dessa trilha química, que são despejadas pelos aviões, estava se fundindo com o nosso corpo, com as plantas, com a terra, mudando o nosso mundo e criando esse tipo de aberração. Então é a mesma coisa que você pegar uma árvore, né, e fazer com que ela, pela sua casca, começasse a soltar bicho. Certo? Quer dizer, a árvore não foi feita, né, para fabricar carne, ela foi feita para fabricar grãos, certo? Proteína. Então é mais ou menos isso. Agora, ela não é um verme, ela não é uma bactéria, ela não é um vírus, tá certo? É uma coisa que tem vida, mas não tem, que anda dentro do corpo, que vai fazendo esse problema. Olha a pele, toda erudida, olha os fios nascendo, certo? Olha, fios de todas as cores, certo? Ó, amarelo, preto, quer dizer, isso é uma coisa absurda. Olha ele nascendo, olha aí. Aí a erupção da pele começa justamente com ela abre. Aí dentro, isso vai microscópio. Você vai ver, ó, supõe que a nanotecnologia é um aparelho, é como se fosse uma máquina, né? Isso aí é os aviões, o rastro dos aviões, tá vendo? E se supõe de onde a doença do corpo possa vir, tá certo? Ela também dá no couro cabeludo, tá certo? Isso aí é um filamento, olha aí o gel, certo? Então aí são várias partes, né, da doença. Essa é a Silvia, né? A pessoa no momento que tem essa doença lá na Itália, certo? Ela mandou o seu rosto, pra você ver que é uma mulher bonita, é uma mulher nova. Olha o gel sendo formado, certo?
Então, ela é uma pessoa nova, né? Realmente com um sintoma desse, com uma doença dessa, é muito ruim para a pessoa, né? Porque ela não sabe se amanhã vai estar viva, daqui a 2 anos, e se desses 2 anos, olha aí, a pele será erodida, são lesões plásticas, tá certo? Então, é um mal totalmente diferente do que a natureza se propõe a formar. Quando termina a cicatriz, o tecido da pele fica meio duro. Quando você bate, é como se fosse duro, batendo tipo um arteiro, como se tivesse partificado. Entendeu? Quer dizer, não tem só o cinto. Não, é só sair, porque nós só sai o cabelo, né? Corta o cabelo, né? Não. Sai o plástico, mas fica as sequelas, fica as consequências. Então, olha o fio. Olha o tamanho desse fio. Se a pessoa, olha ali o gel saindo. Tá vendo? Quer dizer, a cor é totalmente diferente de sangue. Olha esse rolo de fio. Isso é absurdo. Ela vai mostrar, né, ao vivo o nascimento, tá certo, de um fio de plástico, ao vivo. Então ela coloca, né, carbonato de cálcio, que é para justamente essa substância, ela oxida mais rapidamente o gel, tá certo? A substância plástica boa. Aí quando ela faz isso, ela sabe que o que estiver saindo, tá entendendo? Vai logo ficar o quê? Sólido. Então é isso. Então ela está procurando identificar onde é que um fio saiu e ficou sólido. Então, logo nós vamos ver esse fio diferenciado que nasceu do cabelo dela, né, dos pelos, que isso aqui são mais compridos. Né? Então, ela está esfregando para ver se, né, há uma reação mais rápida, coisa parecida. Então, né, nós vamos começar a ver um fiozinho de cabelo, que não é um fio de cabelo, é um fio de plástico, só que ele ele é diferente. Pronto. Nesse círculo, nessa tarja, tá ali embaixo está ele. Tá aqui, ó, estou identificando, olha aí ele. Ele é totalmente, né? Ele não é reto, tá certo? Ele ficou meio, tá certo? Reticulado. Vamos dar um zoom, olha aí. Plástico. Tá vendo? Ele estava nascendo, tá certo? Aí ela provocou com carbonato de cálcio, né? E ela botou logo para endurecer, dá para empurrar, né? Para ser visto. Então, quer dizer, o povo está todo tempo fabricando. Porque o nosso cabelo, ele é fabricado numa taxa de tantos centímetros por hora, você está entendendo? Ou por dia. Aí a taxa é muito rápida, certo? Se a pessoa não estiver cortando, estiver se tratando, ela pode uma semana estar cheia de fio. Aí ela tirou para ele levar para exame. Ela colocou na placa de PET, né? Tem que usar microscópio. Sabe? É o mais novo mistério, né, que se apresentou para a gente na natureza em termos de medicina. E até mesmo de estranheza em relação à natureza. É aquilo que eu falei, era como se você pegasse uma árvore, você desse leite para ela beber no lugar de água, e ela desce para você através, né, das folhas, desce o que? Bife. Tá certo? Nós sabemos que isso jamais a natureza vai fazer. Normalmente. Tá certo? Agora, se um homem fizer isso, mexer na genética, ele é bem capaz de a gente dar leite à árvore e à folha da bife. Tá certo? Então eu acho que é isso. O homem mexeu com algo da natureza que estava altamente controlado, passou milhões de anos, né? Todo equilibrado, o homem veio e mexeu, tá certo? E ela deu uma resposta altamente perigosa e um mistério. Quer dizer, o próprio ser humano, as pessoas que estão estudando, eles não sabem para onde vai. Então, que se você perguntar, o que é isso aí, eles não sabem. Quem é que provoca? Não sabem. É contagiosa? Não sabem. Certo? De que é que se alimenta? Não sabem. Quer dizer, tudo não sabe. Certo? Então, é um grande mistério hoje que eu considero dentro do conhecimento humano. Se alguém estiver curioso sobre esses casos, quiser falar aí com o professor, tem o telefone aí, coloque o telefone para você falar direto com o professor, hein? Falar direto com ele sobre esses mistérios apresentados aqui no Cidade 190, ok? Então o número é esse aí, você pode ligar à vontade. Bom.
Como sempre costumo dizer, contra fatos não há argumento. As autoridades simplesmente se recusam a falar sobre isso. Encontrar essa matéria foi dificílimo. É raro alguma TV querer mostrar esse tipo de coisa. Esses ataques de rastros químicos vêm sendo feitos em massa. Veja algumas das milhares de imagens feitas aqui mesmo no Brasil. Esse primeiro vídeo aconteceu em Floripa. Se você mora aí, cuidado. É uma cidade que vem sofrendo muito com esse tipo de ataque. No começo não se levou a sério que realmente poderia ser os rastros químicos, mas apenas 1h30 depois. Espero que vocês lembrem bem do céu como estava. E agora lembrem do que falei ainda há pouco, sobre as nuvens do Paraguai, meio transparentes, mal feitas. 1h30 depois, veja como o céu ficou. Esse outro ataque, dessa vez massivo, foi feito em Barcelona em 25 de maio de 2010.
que deixa mais claro a intenção maligna dos senhores do mundo é que esses aviões responsáveis por essas trilhas não são simples aviões comerciais de passageiros. São aeronaves militares adaptadas com equipamentos especiais para realizar a pulverização atmosférica. Eles são rápidos. Antes que você os escute, muitas vezes eles já têm passado. Sobrevoam muitas vezes as nuvens para ficar ainda mais difícil serem detectados. Veja aqui imagens exclusivas de como são preparadas essas obras dos senhores do mundo. E imagine quantos bilhões são gastos nisso, só para ferrar com sua vida. São imagens reais desses aviões malditos que estão acabando com nossa saúde e nosso meio ambiente. Este vídeo que você vê aqui foi gravado por um piloto que flagrou um desses aviões em pleno ar. Estranhamente, o vídeo foi apagado pelo usuário. Já podemos imaginar até por quê. O que você está vendo é uma cópia do vídeo.
Apesar da mídia ser podre, existe sempre exceções. Uma pequena minoria que ainda tenta fazer o que é certo. Geralmente vemos com mais frequência em jornais regionais. Mas veja o que acontece com aqueles que tentam expor essa realidade e provar ao mundo. Agora eu estou sabendo que a NASA fez um projeto de nome Bluebeam. O que é esse projeto agora? Bom, eu vou começar, o Joel me ajuda aqui, porque é um projeto, né, que vem, inclusive, que acompanha essa última pauta que nós falamos sobre os chemtrails, né? A questão das químicas que estão depositadas no ar. Que depois eu queria saber como é que estão esses aviões. Continuam jogando? Em plena atividade. Está em plena atividade. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Existe um poder por trás disso que nós sabemos. Bom, esse projeto Bluebeam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa. Isso partiu da NASA? Na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião até para direcionar melhor o rebanho, né? Bom, João, você quer complementar? E para onde será que eles querem direcionar o rebanho, esse novo projeto? É uma curiosidade. Particularmente uma parte pro abate, né? Total. Uma parte pro abate, total. Com certeza? Com certeza. Nossa! Com certeza. O projeto Bluebeam foi visionado pela NASA, né, sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto, ele começou a ser executado, né, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de sair, correr através do jornalismo. E surgiu onde? Isso foi um jornalista do Canadá. Canadá que começou a abrir a tocar corneta, a ideia foi desse jornalista do Canadá? Não, o jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. Porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar esse suposto projeto. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais 3 repórteres. Se eu não me engano, o nome dele é Sergei Moravich. E chegaram a que conclusão? Não, porque os 4 morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Interessante, sem né? que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. Bom, Lu, uma coisa que é interessante que eu gostaria de colocar aqui... Nossa, perdi a voz. Pois é. Os 4, galera do céu, não estou acreditando. Os 4 morreram do coração no mesmo dia? Mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Aqui acontece com os repórteres quando vou falar sobre droga nas favelas, etc. Acontece isso também. Olha o Tim Lopes aí que faleceu, né? Então existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. Mas isso foi espalhado pela internet, né, Joana? Está espalhado na internet e o projeto Bluebeam é para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Inclusive, esses dias os evangélicos estavam avisando sobre ele. Isso. E isso é o que acontece com quem fala demais. Acredito que os 4 homens morrerem de ataque cardíaco em uma semana, sem histórico nenhum de doença cardíaca, em lugares diferentes do mundo, seja mais do que uma prova definitiva do dedo podre dos Illuminatis por trás de tudo isso. Há um grupo político de alguma forma. É internacional. Não é só um fenômeno americano. É internacional. E penso que quem quiser investigar tem que tomar este fato em consideração. Irão encontrar um grupo político e um motivo político. Mas na minha humilde opinião, não é para nosso bem. Não sei o que é, mas brevemente iremos saber. Eu vejo esses rastros químicos com 4 objetivos obscuros e malignos. Um deles é controlar o clima, se pegarmos o nosso próprio clima dos últimos anos e usá-lo como material de estudo. Iremos perceber mudanças drásticas. Você vai ver chuva no Nordeste e seca no Sul. Você vai ver o Brasil fazendo um frio absurdo, enquanto na Rússia um país gelado, fazendo um calor típico de país tropical, aumentado 6 vezes, o número marcado de sua maior temperatura registrada. É claro que a imprensa passou isso de uma forma positiva. O calor não tem dado trégua para os moradores de Moscou.
Durante o dia, a cidade chega a marcar quase 32 graus Celsius. A temperatura é 6 vezes maior do que costuma ser registrada no país. A Rússia é conhecida por seu inverno mas muito frio. Em algumas áreas, as temperaturas chegam a menos 50 graus. Mas, apesar de todo esse calor, a população não está reclamando da chance de deixar os casacos em casa. Muita gente tem aproveitado os dias de sol e calor para curtir a cidade de um jeito diferente. Em vez de passar longe das fontes, as pessoas estão aproveitando a água delas para se refrescar, já que Moscou fica longe da praia. Até os pombos, que ficam ali por perto, na imponente Praça Vermelha, têm aproveitado as fontes para dar um jeito no calor. Além das fontes, o sorvete também é o amigo número 1 dos moradores de Moscou. Os sorvetes e as sombrinhas, que agora estão mais para guarda-sóis. Mas, de acordo com os meteorologistas, o tempo quente não vai ficar muito por aqui. As chuvas leves devem atingir a capital russa, o que vai puxar as temperaturas um pouco mais para baixo. Nada muito frio como nos tempos de neve, mas já vai aliviar um pouco a situação de quem não pode passar o dia nos parques. E só faltou ele encerrar com a frase: eles estão felizes para sempre. O que ele não falou foi das doenças que isso gerou. Hospitais lotados por lá. Imagine você passar sua vida em uma geladeira e de repente entrar num forno. É óbvio que muitas doenças são causadas por causa disso. Se você não acredita, faça sua pesquisa. O nosso organismo é capaz de se adaptar, mas isso se estiver 100%. Agora imagine aquela pessoa que está se recuperando de algum problema. Uma mudança de climas dessa de uma hora para outra é para matar. E no Brasil, o que estava acontecendo nessa época? Bom, se eu dissesse que em 2007 nevou no Rio de Janeiro, você acreditaria ou me chamaria de louco? Nos últimos dias, as temperaturas finalmente caíram em grande parte do Brasil. Na Serra Catarinense, despencaram, como mostra a repórter Kíria Moirer. Foi um longo caminho até aqui. Andamos 2.000 quilômetros só para estar presente nesse momento. Nós somos o Espírito Santo! Pelo celular, os turistas dividem a emoção. 15 anos perseguindo a neve e Ademir finalmente conseguiu. Hoje, por coincidência, eu tive a oportunidade de ver. Mas nas outras horas que eu tive por aqui, eu sempre passava um dia antes, um dia depois da neve. Para quem só tinha ouvido falar, sentir foi uma experiência e tanto. Uma sensação que a gente não tem, nem imagina no Rio de Janeiro, né? Quando amanheceu o dia, quem renunciou ao conforto da cama para ver a neve estava quase congelando. Eu passei bastante frio. Bastante mesmo. Teve horas que eu não aguentei mesmo, assim. Quem mora na cidade dá um jeitinho para esquentar os pés antes de sair para a escola. Em São Joaquim, a temperatura chegou a 2 graus negativos. Aqui no município de Urupema, a 1.750 metros de altitude, frio ainda mais intenso. A sensação térmica com o vento foi de 16 graus abaixo de zero. Até a água que desce nos barrancos congelou. Este é um dos pontos mais altos do sul do país. A neve acumulada durante a noite resistiu ao sol e não derreteu antes das 10 horas da manhã. Os galhos frágeis mal conseguiam suportar o peso do... É claro que a natureza nunca faria isso se não houvesse a manipulação por parte dos senhores do mundo. Quem dissesse que no Rio de Janeiro iria nevar algum dia, iria ser internado em um hospício. O segundo objetivo, já mostrei agora há pouco, são as doenças. Só não concordo que seja de fato genocídio. Eu mostrei no meu vídeo, Marte, a viagem sem volta do gado, e recomendo a você que assista com bastante atenção. E você verá que os senhores do mundo não querem matar você, apenas te controlar. E uma boa forma de fazer isso é adoecendo você. Uma pessoa doente é uma pessoa fácil de ser manipulada, não uma doença mortal. Uma doença do tipo pressão alta, uma doença do tipo diabetes, onde a pessoa pode exercer suas funções perfeitamente, mas fica escrava da farmácia. Ela precisa daquelas substâncias. Então uma pessoa dessas é muito mais fácil ser manipulada. Acredito que a intenção deles vá por aí. É claro que muita gente discorda e segura a teoria do genocídio. Eu não acredito nela porque acho muito mais fácil fazer uma guerra por esse ou por aquele motivo. E acreditem que as pessoas não só iriam, como ainda iam ficar doidas de alegre e torcendo pelo governo. Igual torcem para seus times de futebol. Podem ter certeza disso. O terceiro objetivo dos rastros químicos é criar hologramas. Hoje, para se fazer aparecer uma imagem no céu, é necessário mais ou menos 70 satélites. E isso dá muito trabalho. Mas se criasse uma camada por debaixo da camada de ozônio,
Poderia-se fazer grandes hologramas no céu, gigantes, e assim convencer as pessoas religiosas de cada setor do mundo que seus deuses estão ali, ou deixar que os especialistas expliquem melhor a vocês. A NASA, ela quer projetar imagens holográficas Os grandes mestres, né? nas grandes alturas, né, na atmosfera. Na nossa atmosfera. Perfeitas. Eu quero saber como são essas projeções holográficas. Nós temos um videozinho, né, Temos. Joel? Vamos passar para a galera entender mais ou menos, inclusive eu, que eu quero saber o que está rolando aí. Vamos lá, galerinha do bem. Essas imagens são projeções holográficas, é isso? Isso. Foram confundidas com mísseis. Na China, por exemplo, que nem passou lá. Aqui nos Estados Unidos, dá uma olhada, uma projeção feita. Outras projeções em espirais. Da onde nas vem essas nuvens. projeções? Do espaço. Do espaço, de satélites que contém E qual é a projeções intenção de holográficas. quem coloca essas projeções? Olha lá na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está projeção? saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. É. Então, E qual é a intenção? a intenção desse daí era teste. É só teste. Era fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado já. Ele era na realidade, ele era para estar começando a ser executado agora em 2013, né? Exato. Já tinha que ter começado há 2 anos atrás. Mas algumas pessoas que combatem que esse projeto não existe, eles usam o seguinte argumento: para fazer essas projeções holográficas precisa de 60 satélites de Aqui, projeção. fora da Terra. E Né? que se alguma coisa desse tipo fosse feita, todo mundo ficaria sabendo. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus E espacial. nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Na realidade, o projeto Blue Beam é uma forma de domínio imposto pelo medo, pela NOAA, que é a nova ordem mundial, que visa dominar as pessoas por meio da religião. Então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa. Conotação Pode religiosa dizer. e negativa. E negativa. E negativa, porque eles vão usar a religião e grandes avatares que estiveram aqui, né, Joel? Isso. Que na realidade é uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, Mas inicialmente. será que vai ser fácil isso acontecer? Sim. Porque o que eu penso é a briga com a Igreja Católica, que é muito poderosa. Não, ela vai estar nisso. Até onde pode afetar o ser humano, que é o Não, nosso vai- interesse? Até onde? No primeiro plano, que vai afetar toda a humanidade. E teremos que estar muito como lúcidos. se tem certeza disso, que vai afetar a Ó, humanidade? se for colocado o projeto conforme foi denunciado, realmente vai afetar, porque a humanidade Como foi denunciado? foi denunciado pelos jornalistas que morreram. Todo o projeto Blue Beam, porque ele vazou a informação da NASA. Certo, alguém da NASA passou Passou a pra informação e eles começaram a foram pesquisar, e morreram em docu- lugares diferentes. Nós trouxemos até um Mas documento. eu já deixaram trouxe- algo escrito. Deixaram documentos, eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Tanto que existem testes do projeto Blue Beam na África. Nós trouxemos aí imagens para você ver como que funciona. O que acontece? Vamos falar para o público em geral. Eles têm os satélites, e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então, elas projetam holografia. Por que eles estão espalhando esse chemtrails também? Para formar a tela. Para formar tipo de uma tela, para que possa projetar também esses seres. Ou seja, vai ter projeção de Jesus Cristo, Buda, Maomé, para que haja uma unificação das religiões. Porque eles estão vendo... E o público vai pensar que é Jesus mesmo. As pessoas vão pensar. Até porque existem profecias que dizem que ele voltaria. Maomé também promete retornar. Mas tem aí dentro também, já vai explicar direito, uma questão que eles vão, nesse projeto, vão mostrar uma suposta invasão alienígena.
É uma fraude, mas eles vão dar a entender para a humanidade que nós seremos invadidos. Nós temos, o projeto, ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som. Um som que é emitido nessas ultra baixa frequência, que você tem a impressão que está falando dentro da sua cabeça. Entendi. Então você vai ver a imagem E vai ouvir dentro da sua cabeça essas vozes falando na sua língua, tá? Mostrando que o Messias voltou ou coisas desse tipo. E da onde vem? As vozes. Vozes, elas estão já... tem muito poste falso, existem muitas torres de igrejas que são antenas. Que são utilizadas né? para isso. Árvores Eles estão utilizando... camufladas, que são antenas. Então vai haver uma replicação. É enviada do ARP, bate na atmosfera e depois ela vai replicar. Então ela vai atingir toda uma parte... Mas o que eu vou ouvir, você vai ouvir a mesma Exatamente. coisa? A mesma coisa. Todo mundo vai ouvir a mesma coisa? Isso. A mesma mensagem? Só que dentro da cabeça e não pelo ouvido. Para que as pessoas não tenham dúvida. Ou seja, é um show tecnológico para impor um sistema religioso único no planeta, entende? Que é uma forma de condução das massas para a finalidade que eles desejam. Você sabe que eu até acharia interessante a unificação, eu acharia interessante, desde que fosse para o bem, né? E que fosse uma verdade, não que fosse uma ilusão também, né? Mas eu não sei, eu estou confusa. Eles estão, na realidade, a intenção desse projeto Bluebeam não é positiva, né, Joel? Bem, a gente tem que entender que já muito sangue derramou por causa de divergências religiosas, né? A gente tem a nossa Terra aqui, o nosso planeta. Continua derramando ainda. Continua. E não param. E não param de derramar sangue. Você acha que, Joel, que o lance do avião que eles estão jogando, estão envenenando aos poucos, você acha que tem a ver com o projeto? Não, eu não acho. Quem acha são os pesquisadores. Os pesquisadores dizem que... Mas eu quero saber a sua opinião. A minha opinião é que é uma tela. Do jeito que ela se espalha e torna lugares totalmente sem umidade, dias claros, qualquer imagem forte holográfica que fosse imposta num lugar desse aí seria visto, porque você tem uma névoa no ar, né? Como se fosse projetar uma imagem 3D dentro de um vidro com névoa. Mas eu acho que o povo vai confundir, porque claro que na Bíblia está escrito que ele vai voltar. Exatamente. Sabe? De repente, se eu vejo uma imagem dessa projetada... Você vai convencer que não? Eu vou achar que ele está voltando, eu já vou delirar, né? Todos vão, né? Mas se você tem a predisposição a ver milagre, quem vai te convencer do contrário? Depois de uma visão dessa? Né? Ninguém te convence o contrário. Então você começa a fazer parte daqueles iluminados que viram Jesus, a Virgem Maria, que viu Buda. E todos vão ver ao mesmo tempo? Isso. Cada região a sua. Cada região a sua. Mas em determinado momento, né, João? Aparece um Deus. O que seria a região? Por exemplo, na Índia, eles vão ver o Krishna, por exemplo. A Índia, uma grande parte da Índia que tem a questão do Krishna, Shiva, vão ver esses deuses. Mas em determinado momento, esse projeto Bluebeam vai fazer o que? Eles vão pegar todos esses deuses e vão se unir numa única coisa, numa única energia. Agora, digamos que realmente isso aconteça, vai unificar todas as religiões. Joel, você acha que os Illuminatis faz parte desse projeto? Eles estão por trás disso? Os Illuminatis é uma organização tipo maçom, não é isso? É uma organização contra Jesus, é isso? Bem, vamos começar com um pouco de sátira. Os Illuminatis não existem, certo? Na verdade, é eles mesmos. Porque tudo que se fala é que eles não existem. Mas eles estão por trás de tudo isso. Eles existem. Os maçons estão abaixo deles.
Não, eu digo a forma só, né? É um grupo. É um grupo. E que não são somente humanos os Illuminati. Tem uma questão oculta muito séria envolvida com os Illuminati, né, Joel? Isso. O último objetivo dos rastros químicos é talvez o mais absurdo deles. E como sempre é lucro, dinheiro. Com esse lixo, as empresas vão lucrar bilhões. Esse americano irá explicar a vocês. Vou dublar aqui porque ele fala em inglês. As pessoas que estão no poder controlam tudo. Controlam os mercados, controlam até nós. E agora controlam também até o tempo. E podem usar isso para propósitos militares. A única coisa que eles não podem realmente controlar é o que Deus originalmente criou. E são as sementes naturais orgânicas. É a chamada dialética hegeliana, que é problema, reação e solução. O problema aqui é a quantidade massiva de alumínio. Com isso as coisas começam a morrer. E aí a companhia X aparecerá com a solução e vai dizer: ei, não está conseguindo colher nada em teus campos? Está tudo morrendo? Mas eu tenho a solução. Tenho uma semente que cresce nessa terra. O único problema é que agora você terá que comprar de mim as sementes. Estamos todos convencidos que talvez uma parte dessa agenda seja eliminar tudo o que for natural e orgânico e redesenhar tudo, com sementes OGMS, resistentes ao alumínio. Muitos aqui devem saber que viemos de uma semana de filmagens no Havaí e foi incrível. Uma grande preocupação que está tendo por lá é que os coqueiros estão ficando moles, e mais preocupante é que esses programas podem fazer parte de uma agenda mais alargada para destruir tudo que é natural e orgânico. E assim as corporações estão a redesenhar os alimentos OGM para ser a única fonte de alimentação para as pessoas. Com isso, meus caros amigos, acredito que ficou claro que desses rastros químicos não há nada de bom. Se você pensava assim, espero que agora tenha uma visão mais limpa da coisa. Ou você vai querer ser como uma dessas pessoas. São pessoas honestas e trabalhadoras, mas que não conseguem enxergar um palmo diante de seus olhos. Uma grande pena. Mas quem te disse isso? Eu estou vendo. Você está vendo? Eu estou vendo. Você está com ilusão, rapaz. Você acha que essas nuvens são normais? Eu acho que é. Olha bem para ela. Se eu disser para você que essas nuvens não são verdadeiras, elas são nuvens químicas, elas foram criadas artificialmente por aviões, você acreditaria? Difícil, né? Mas essas nuvens que a gente está vendo aqui foram produzidas por aviões, assim, o senhor acha possível? Eu acho que você está errado. O senhor acha que não, que isso não... É nuvens. Isso são nuvens comuns? Com nuvens comuns, natureza, que vem de outros lugares. Se eu falar para o senhor que eu estou acompanhando essas nuvens desde a parte da manhã, e eu estou percebendo que elas estão sendo criadas por aviões. O senhor acha que é possível? O senhor continua com engano, o senhor continua errado, o senhor está equivocado, não é assim não. As nuvens aqui são nuvens químicas. O senhor acredita nisso? Não. Difícil acreditar. É difícil acreditar. Infelizmente é por causa das pessoas do mundo inteiro preferirem não dar a mínima importância ao assunto que temos imagens como essas, observadas de satélites por pesquisadores que não se venderam ao sistema. Elas são as provas do que acontece nos dias das operações dessa coja, que planeja os ataques como operações militares em tempos e tempos. Por ignorância e falta de conhecimento, nosso planeta está sendo destruído e infelizmente há muito pouco que podemos fazer. Esse vídeo foi uma dica de Alessandro, uma prova viva de que aumentar os músculos não diminui a inteligência. Ele recebe agora seu primeiro selo Pikachu de altíssima qualidade. E olha que já faz uns 6 meses que ele me mandou essa dica. E demora mais um dia sai. Ele vai concorrer a um sorteio de uma lembrancinha do nosso canal final do ano. E você, quer concorrer como ele? Então vá lá no Facebook e mande sua dica e foto. Aqui encerramos mais uma hora da meia-noite. Espero que tenham gostado. Tive que tirar direto 3 dias para que esse vídeo ficasse pronto a tempo. Quero agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo e que deixam aquele comentário top. Peço a vocês que compartilhem e deem aquele like. E se gostar muito, adicione aos favoritos. Ultimamente muita gente boa tem aparecido aqui, mas também tem chegado os chamados haters, que são aqueles caras que são mal educados, que não sabem comentar sem xingar e ofender as pessoas que pensam diferente do cérebro noiado deles. Esse nome de haters é um nome baitola na minha opinião, e que americaniza o Brasil, e eu odeio essas coisas.
Por isso não vou chamá-los por esse nome e peço a vocês também que não chamem. Eu vou batizá-los com um nome brasileiro, tipicamente nordestino. É um apelido muito querido. Será de Intelejumentos. E assim daremos esse diploma àqueles comentários grosseiros e imbecis que aparecerem no canal. Eu acredito que vocês acharam isso muito justo, não é verdade? É justo, é justíssimo. Se alguém responder a você com grosserias, te xingando, não diga nada. Apenas me comunique se eu não tiver visto. E assim como fazemos com o selo Pikachu, que é dado a dica mais top do canal, o diploma de Intelejumento é a prova que o cara é formado em imbeciologia e ele vai ganhar esse diploma aqui. Além disso, essa pessoa também é da melhor qualidade. E agora, orgulhosamente em primeiríssima mão, vamos dar o primeiro diploma de Intelejumento do canal. Não vou divulgar o nome nem a foto do cara porque não é a intenção. Mas escutem o que ele disse. Seu homofóbico satanista miserável, vou denunciar você e fazer seus vídeos serem banidos. Pode esperar. E por ele ser essa pessoa amável, vai receber o primeiro diploma Intelejumento do canal, provando que ele é formado na faculdade de imbeciologia e já tem um mestrado. Parabéns, amigo, você mereceu. Lembrando que além do selo Intelejumento, o cara ainda ganha de prêmio a expulsão do canal para sempre. Quero deixar bem claro que a intenção aqui não é proibir as pessoas de expressarem o que pensam, nem fazer ninguém concordar com minhas ideias ou a de algum inscrito. O que quero fazer é criar um ambiente onde todos possam comentar, sem medo de serem xingados. Não importa se não concorda, se concorda comigo ou com alguém. Não interessa. O que interessa é que você mantenha o respeito. Aqui não é um canal de moleques. Se você não gosta do que alguém comentou, ou se você não concorda com o que foi dito no vídeo, coloca aí de boa. Olha, cara, eu não concordo, eu penso assim, assim, assim. E aí você está mostrando que é um cara gente fina e de mente aberta. Agora o cara que leva um chifre da namorada, nasce com um pinto pequeno e vem descontar na internet sua frustração. Amigo, aqui não rola, cara. Aqui é faca na caveira mesmo. Eu amo e considero de verdade as pessoas que estão aqui, e por isso eu as protejo. Espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima semana. Sempre encarando o sobrenatural.